compartilhe, porque tudo isso ajuda com que o canal cresça cada vez mais e essa mensagem seja espalhada para mais pessoas. E vamos juntos espalhando esta mensagem. Primeiramente, queridos irmãos, precisamos entender o que é uma parábola. E uma parábola é uma história fictícia, ou seja, uma história que não existe, ou também pode ser uma história real, ou até mesmo podia ser algo do dia a dia, que as pessoas estavam acostumadas a ver ou até mesmo praticar, como por exemplo a parábola do semeador. E todas essas histórias, sejam elas verdadeiras ou não, Jesus usava para dar uma lição ou algum ensinamento para essas pessoas. E essa parábola das 10 virgens, queridos irmãos, está no contexto do tempo do fim, porque a Bíblia nos mostra claramente. Primeiro, Jesus se retira para o Monte das Oliveiras. Então seus discípulos começam a perguntar: Pai, qual será o sinal da tua vinda e a do fim deste mundo? Então Jesus passa a falar para eles todos os sinais que haveriam de acontecer antes que ele voltasse. E aí vemos também que Jesus fala sobre a grande tribulação. Então logo depois dessa grande tribulação, Jesus fala que o sol se escureceria, a lua não daria mais a sua claridade e as estrelas cairiam do firmamento dos céus. Então Jesus irá aparecer logo depois disso. E todos os povos da terra se lamentarão vendo a volta de Jesus com milhares e milhares de anjos. E por que se lamentarão? Porque não estarão preparados. Porque não aceitaram a Jesus Cristo. E Jesus segue falando em parábolas, ainda nesse contexto. A parábola da figueira, que quando nós víssemos acontecer todas essas coisas, era para nós estarmos cientes que está próximo o fim dos tempos. Depois disso, Jesus fala sobre a parábola do servo mau, e então Jesus fala sobre a parábola das 10 virgens. E no capítulo 25 de Mateus, versículo 1, diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Primeiro ponto que eu quero frisar aqui, queridos irmãos, é que nesses 4 primeiros versículos que nós lemos, é claríssimo em demonstrar a palavra de Deus que isso daqui, a parábola das 10 virgens, se refere ao tempo do fim. A segunda coisa que mostra claríssimo aqui é que isso se refere para pessoas que se dizem cristãos e não para as pessoas do mundo. O noivo, como vemos aqui, sabemos que é Jesus Cristo. As 10 prudentes nos mostra aqui que foram em busca do noivo. Então essas 10 prudentes são 10 cristãos aqui mostrando Jesus através dessa parábola. Claro que não é 10 literal, mas são todos os cristãos que vão em busca de Jesus. Uma outra coisa interessante que vemos aqui que Jesus fala é sobre nécias e prudentes. Nécios, segundo o dicionário bíblico, ou qualquer dicionário que você pesquisar aí no Google também você vai ver, nécias se refere a pessoas ignorantes, pessoas sem conhecimento, pessoas tolas, pessoas que só agem apenas na emoção. Enquanto os prudentes são pessoas dedicadas, diligentes, esforçadas, pessoas que pensam antes de agir e de tomar alguma decisão. Uma outra coisa interessante que Jesus fala ali é que as nécias, ao levarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Porém, as prudentes, além das lâmpadas, levaram também o azeite. Lâmpada, queridos irmãos, é um símbolo para a palavra de Deus. Salmos 119, 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E o óleo, queridos irmãos, é um símbolo do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo. E eu vou deixar aqui na tela vários versículos mostrando a respeito disso. E no versículo 5 diz assim: E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Querido e querida irmã, eu falo para você claramente com todo o amor de Jesus Cristo. Essa parábola aqui está se referindo a nós, a mim e a você, que se dizemos que somos seguidores de Jesus, estamos buscando dia após dia, estudando a palavra, indo à igreja, orando
confessando os nossos pecados, esperando pela volta de Jesus, fazendo a obra missionária que Jesus fala na sua palavra. Essa mensagem, essa parábola é para nós. E aqui acontece o mesmo que aconteceu ali, o que Jesus falou. O noivo tardou em voltar. E aquelas 10 virgens adormeceram. E vejam bem, não foram só 5 delas que adormeceram. As 10 adormeceram. As que tinham a lâmpada e também o azeite, e as que não tinham, as que só tinham a lâmpada. As nécias e as prudentes, todas adormeceram porque o noivo estava tardando. Mas a diferença, queridos irmãos, entre esses dois grupos é: um grupo desses tinha, além da palavra de Deus, além da lâmpada, eles tinham também o Espírito Santo. E o outro grupo não tinha o Espírito Santo. E isso é uma lição que podemos tirar para nós hoje. Muitos de nós às vezes estamos dentro da igreja, muitos de nós às vezes estamos com a palavra de Deus em mãos, pregando para outras pessoas, mas muitos de nós hoje não têm o Espírito Santo e estamos dormindo, assim como essas 5 virgens nécias. Não adianta nada nós pregarmos para os outros, não adianta nada nós estarmos dentro da igreja, não adianta nada nós estarmos fazendo o trabalho missionário, se não tivermos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. A palavra de Deus sem o Espírito Santo não é nada. Nós estaremos mortos espiritualmente. Não adianta estarmos dentro da igreja se não tivermos o Espírito Santo de Deus. Quando o noivo voltar, quando Jesus voltar, ele vai dizer o mesmo para nós que ele disse para essas virgens aqui nécias. E nós não queremos ouvir isso. E por isso estamos aqui aprendendo esta parábola. O que Jesus quer nos ensinar para que nós possamos acordar enquanto há tempo. No versículo 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Jesus do nada vai voltar. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Por isso precisamos estar preparados, assim como as prudentes aqui estavam. Olha que diz o versículo 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e nem a vocês. E diante ao que vende e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Queridos irmãos, esse texto me deixa muito triste e emocionado ao mesmo tempo. Porque essas virgens acordaram com o grito do noivo: Jesus está voltando. Vamos agora buscar o Espírito Santo. Vamos agora buscar o azeite. Mas quando elas se decidiram fazer isso, queridos irmãos, já era tarde demais. Elas foram atrás buscar o Espírito Santo, mas já não dava mais tempo. E as virgens, os cristãos que estavam apercebidos, entraram junto com o Cordeiro, junto com Jesus. Depois chegaram as virgens nécias, pedindo para entrar. Jesus falou para elas o mais triste que nós podemos ouvir: eu não vos conheço. Vigiai, diz Jesus, pois não sabeis o dia e nem a hora. Queridos irmãos, que triste vai ser nós passarmos a nossa vida toda dentro de uma igreja, ou a nossa vida toda fazendo trabalho missionário, ajudando em obras, ajudando pessoas necessitadas, pregando na igreja, falando de Jesus para as pessoas. E no final Jesus fala para nós que não nos conhece, porque isso vai acontecer. Aconteceu aqui. Essas 10 virgens, todas elas eram seguidoras de Jesus. As 5 virgens nécias também eram seguidoras de Jesus, porque foram atrás do cordeiro. Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu, o Pai do céu, darei o Espírito Santo àqueles que me pedirem. Porque eu sei que o que vocês mais necessitam é o Espírito Santo. E sem ele não entrarão no reino dos céus. Querido e querida irmã,
eu deixo essa pergunta para você. Você tem o Espírito Santo de Deus em sua vida? Você tem os frutos do Espírito que nos mostra lá em Gálatas 5:22 em diante? O Espírito Santo tem trabalhado em você, mostrando que você é um pecador e precisa se arrepender dos seus pecados? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Você tem clamado a Deus todos os dias pelo Espírito Santo de Deus em sua vida? Porque a palavra de Deus em Romanos fala que sem o Espírito Santo nós não somos de Deus. Você tem clamado, você tem pedido. É só pedir, Jesus que vai ser nos dado. Você quer estar entre as virgens prudentes, ao invés de estar entre as virgens nécias, que vai ouvir de Jesus que não nos conhece? Você quer não somente estar estudando a Bíblia, orando e pregando para os outros, e não estar com o Espírito Santo de Deus em sua vida? Eu faço esse apelo. Vamos pedir juntos pelo Espírito Santo de Deus. Aqui no canal, esse é o nosso propósito. Nos prepararmos para a volta de Jesus e estarmos cheios do Espírito, para sabermos qual é a vontade de Deus em nossa vida. Vamos orar juntos? Deus Todo-Poderoso e Deus Santo, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Pai. Te damos graças, Pai, pela tua bondade, a tua fidelidade, a tua misericórdia, o teu amor e a tua bondade. Estudamos aqui nessa noite, Pai, sobre a parábola das 10 virgens. Vimos aqui, Senhor, a importância dessa parábola para os tempos do fim. Estamos vivendo nesse tempo, Pai. Tinham aqui 5 virgens nécias e 5 virgens prudentes. As prudentes, além das lâmpadas, tinham o azeite que simboliza o Espírito Santo. As nécias não, Pai. As nécias só tinham as lâmpadas. Estavam na igreja, estavam fazendo a obra, talvez. Estavam falando de Ti, talvez. Mas não tinham o mais importante, que era o Teu Espírito Santo. E quando o Senhor tardou em voltar, elas adormeceram. Mas do nada, o Senhor veio. O Senhor virá, no caso nosso. E essas virgens aqui estavam, 5 delas desapercebidas. As outras 5 estavam preparadas. E as virgens que estavam desapercebidas foram buscar o Espírito Santo, o azeite, no final dos dias, e não dava mais tempo. E isso é para nós, Pai. Que nós cristãos hoje que esperamos a Tua volta, a volta do noivo, possamos estar preparados com o Teu Espírito Santo, porque não sabemos o dia nem a hora, não sabemos quando o Senhor vai voltar e não sabemos quando vamos morrer. Que não venhamos estar na igreja e vivendo essa vida, a vida toda para nada, para no final se perdermos. Que sentido tem isso? Não tem nenhum sentido, Pai. Nos ajude a buscarmos o Teu Espírito Santo. Nos fortaleça, que tenhamos ânimo, que tenhamos prazer e alegria em clamar a Ti, para estar diante da Tua presença em pé, para a Tua volta, Pai. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, se vocês gostaram da mensagem dessa noite, eu peço, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Curta, comente e compartilhe. Porque tudo isso é muito importante para o crescimento do canal. E vamos juntos espalhando essa mensagem de esperança, de arrependimento e da volta de Jesus. Uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus.